Olá, sejam bem-vindos. É uma alegria ter você aqui me acompanhando. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre subtração de matrizes. Tá? Para você entender um pouco a subtração de matrizes, seria muito bom você olhar a aula anterior, que é a aula 43, que fala sobre soma de matrizes. Vamos utilizar o conceito de soma de matrizes aqui. Se duas matrizes possuem a mesma ordem, subtraímos os elementos correspondentes. Assim como nós vimos na adição, para fazer a soma de duas matrizes, ela tem que ser da mesma ordem. Aqui também tem que observar isso, tem que ser da mesma ordem. Nós temos duas matrizes aí, A e a matriz B. Elas são das mesmas ordens, isto é, tem duas linhas e três colunas. Então, vamos fazer a subtração de A menos B. A primeira coisa que nós temos que fazer na subtração de matrizes é achar a oposta da matriz que está subtraindo. Nesse caso aí, é a matriz B. Então, a oposta de B é igual a menos 7, menos 5, menos 6, menos 4, menos 9 e menos 8. Esses são os elementos da oposta de B. Na subtração, na realidade, nós vamos fazer uma soma. Soma de quem? De A mais a oposta da matriz que nós estamos subtraindo. Na realidade, a subtração é uma soma de uma matriz com a oposta da outra matriz. Então, nós vamos fazer essa soma aí. Na realidade, nós vamos fazer a matriz A mais a oposta de B. O conceito aqui é a mesma que nós usamos para a soma. Então, nós vamos somar os elementos correspondentes. Os elementos correspondentes aí são o 1 com o menos 7, o 2 com o menos 5, o 3 com o menos 6, o 4 com o menos 4, o 5 com o menos 9, o 6 com o menos 8. Vamos fazer a soma desses elementos correspondentes. Então, nós temos o 1 com o menos 7 vai dar menos 6. E o 2 com o menos 5 dá menos 3. O 3 com menos 6 é igual a menos 3. O 4 com menos 4 é igual a 0. O 5 com menos 9 dá menos 4. O 6 com menos 8 dá menos 2. Então, aí nós temos aí a soma da matriz A com a oposta de B. Esse é o resultado da subtração da matriz A com a B. Vamos fazer mais um exemplo aí. Dado a matriz A e a matriz B, determine A menos B. Primeira coisa que nós temos que ver é se elas são da mesma ordem. Então, a ordem da matriz A da matriz B é 2 por 3, duas linhas e 3 colunas. Só como são da mesma ordem, podemos fazer a subtração. A primeira coisa que nós temos que fazer é achar a oposta da matriz que está subtraindo. Nesse caso aí é o B. Então, vamos achar o menos o B, que é a oposta de B. Então, nós temos aí, achamos a oposta de B. Tá? Na realidade, nós vimos lá na soma de matrizes, a oposta é só trocar o sinal dos elementos que estão da matriz. Então, achamos a oposta de B. Agora, vamos fazer a subtração, que é a matriz A mais a oposta. Então, fazendo a soma aí dos elementos. Dos elementos 3 com o menos 2, o menos 2 com o 3, o 5 com o menos 6,
o 10 com o 4, o 0 com o menos 5 e o menos 1 com menos 1. Fazendo essa soma aí, nós temos aí, tá? 3 menos 2 é igual a 1. Menos 2 com mais 3 é igual a 1. 5 com menos 6 é igual a menos 1. 10 com mais 4 é igual a 14. 0 com menos 5 é menos 5. Menos 1 com menos 1 é igual a menos 2. Este é o resultado de A menos B. Vamos fazer mais um outro exemplo aí de subtração de matriz. Dada a matriz A, que a ordem dela é 3 por 2. E a matriz B também, que a ordem é 3 por 2. 3 linhas e 2 colunas. Determine B menos A. Nesse caso aí, a primeira coisa que nós temos que fazer é achar a oposta da matriz A. Porque o A que está subtraindo. Tirando a oposta de A, aí sim podemos fazer a soma da matriz B com a oposta de A. Fazendo essa soma aí da matriz B com a oposta de A. Então, nós temos os elementos correspondentes, que é o 8 com o menos 6, o 5 com o menos 2, o 4 com o menos 3, o 6 com o menos 6, o 9 com o menos 12, o menos 2 com o 9. Fazendo essa soma aí das duas matrizes. Então, nós temos aí o 8 com menos 6 vai ser igual a 2. O 5 com menos 2 é igual a 3. O 4 com menos 3 é igual a 1. O 6 com menos 6 é igual a 0. O 9 com menos 12 é igual a menos 3. E o menos 2 com mais 9, que é igual a 7. Esse é o resultado da subtração da matriz B com a matriz A. Eu agradeço você que está me acompanhando aqui. É de um imenso prazer ter você aqui comigo. E você que faz o canal crescer cada vez mais. Meu agradecimento. E na próxima aula nós vamos falar sobre multiplicação de matrizes. Fique com Deus e até a próxima aula.